Muitíssimo obrigado, Benjamin, e os organizadores, Maria Caroline. É prazer estar aqui hoje com vocês e falar acerca da radiobiologia da hipofracionação. Trabalho no Henry Moore Hospital, no hospital, e prazer estar poder trabalhar aqui e que seja a nível mundial para falar com o senhor doutor Brown, se quiser, ou seja, colocar ali a sua apresentação em modo apresentação seria muito melhor para todos nós podermos observar melhor a sua apresentação, sem problema nenhum. Só me deixe um minutinho, vou tentar mais uma vez. Perfect. Great. Perfeito. Então, vamos lá. It looks good. Good. I'm just having trouble going to the next slide. Estamos prontos para começar. Minimize Me this. desculpe só um minutinho. Só tenho um pouquinho de dificuldade para trocar o slide para passar o seguinte slide. Só um minutinho. Can you see my slides now? Vou tentar clicar aqui nesse botão na parte embaixo aqui. Do you see this? Where the red arrow is? Conseguimos ver ali Yes. But there's nothing. onde eu coloquei a flecha vermelha, mas não consigo ver ainda para clicar. It says I'm sharing. You are sharing. Mas acho que já estou compartilhando a tela, né? Vamos lá. Can you click slideshow? You see my There. slides? Yeah. Consegue ver a tela? Consigo, sim. Sem problema nenhum. Perfect. Desculpa. Perfeito. So the objectives of the talk are Então, o objetivo da nossa palestra what happens hoje é responder às seguintes perguntas. fractionation. O que acontece? Só vão Shorter treatment uns modelos de fracionamento alterado biologicamente. Porque um tempo de tratamento seja um pouco mais curto, como, por exemplo, o hiperfracionamento ou fracionamento acelerado, poderia conseguir um melhor response. controle do tumor semelhante ou melhor. Qual a radiobiologia que governa a resposta a uma alta dose por fracionamento? E quais as áreas de pesquisa poderiam mudar At a o cellular campo level. da radiação? Estou falando da radiação flash. Agora, as metas são revisar os conceitos de radiobiologia clássica, os conceitos que falam To explain de matar as células com radiação, e o que eu quero explicar é por que also o hipofracionamento dá certo. things Também changing in the funciona brain. muito bem. E também mostrar quais mudanças nós poderíamos ter no futuro deste campo, desta mudança. 4 or maybe Então, 5. cá, vou mostrar agora o guia. Agora vou falar de 4 R's de radiobiologia, que são reparar, reorganizar, redistribuir, reoxigenação, a repopulação e reconhecido mais recentemente a radiosensibilidade. High dose radiation E a nova biologia, que maneja a rádio de altas doses, as pessoas consideram que é uma lesão vascular direta. Poderíamos ter até um dano indireto com o sistema vascular, o papel do sistema imune e outros mecanismos finally future directions. que ainda não temos identificado. E procurar To jump right também as direções para o futuro, para onde nós vamos Short-lived. indo. A história da radiação molecules, gera radicais livres water. que vivem um tempo muito curto que interagem com as biomoléculas também. Mostly we're talking about interaction E with water, basicamente estamos falando da because interação principalmente com a água. Não tem consequências porque a água é hidrolisada e volta a ser água mais uma vez. Porém, se os radicais livres interagem com outras moléculas muito mais importantes, como o ADN, pode acontecer um dano. with radiation, Então, se a radiação interage diretamente com a radiação, uma pequena porcentagem deste vai acontecer também, talvez 20%, ou indiretamente com a água. Cortam radicais livres, the distance is- danando o ADN. E aqui onde nós vamos ter consequências. E temos 2 nanômetros, o que quer dizer
que os radicais livres não viajam muito longe. Isso se tem implicações para a radiação flash. So one of the most Agora, important quando nós falamos governing um dos mecanismos mais importantes repair, que maneja a resposta da radiação é a reparação celular. low doses, radiation, cell Então, a killing, double-strand baixas break. doses, dosamento baixo, a Double-strand radiação, breaks can be repaired, 95+%. ela vai ter uma Plot the não dupla fraction separação. Se nós Dose. temos as frações que Low sobrevivem radiation. como uma função do dosamento So, a uma dose baixa de dose radiação, is the a supervivência relationship da célula tem uma função, cell kill. vamos ter uma acidose. If it does happen, Então vamos ter muita morte celular, mas vai acontecer também por causa do quebramento da Dose given. dupla, da dupla cells. linha da celular. At higher radiation doses, Portanto, a radiation cell maiores doses de radiação que elimina as células é uma consequência, um ADN acumulado com dano, devido a muitas quebras nas linhas da mesma linha do ADN ou de linhas de ADN. Vou mostrar aqui, dividing então, fraction is proportional to dose como ter squared. quadrático, Since cell death is a a fração consequence sobrevivente com as doses ao quadrado, porque a morte celular é uma consequência de duas separações that de uma happens on the linha cellular level. única. De uma Clinical maneira interessante, isto vai acontecer a nível celular, com as implicações clínicas, linear que quadratic nós curve podemos incluir também os dados na data curva linha quadrática have clinical implications. e também os componentes sobre beta têm umas implicações clínicas. Radiation cell killing is even O more doce é muito complex. alto. Area A morte celular é ainda mais complexa e é uma área de pesquisa ativa no momento, mas a maioria dos doses tipicamente se enfrentam. Então, está com o mesmo relacionamento, a fração de supervivência é igual a E ao menos alfa D menos beta D ao alpha quadrado, and beta, onde D é doses, alfa e beta são as doses dominantes altas, os coeficientes que governam a resposta. this is shown Aqui graphically nós estamos or observando também numa gráfica a linear curve, o doseamento de radiação log plot e of the temos same uma curva muito mais linear e à direita component, semelhante aos mesmos dados mostrando o componente alfa component. e também a morte Here, direta e o 4 componente beta. Nós temos também aqui aproximadamente 4 graus, The dose where the component que é due to o double-strand dosamento no qual is o approximately componente devido à quebra das linhas, dos filamentos, não é o mesmo para a mesma linha. Steven, no último slide, achei que isso ajudou bastante. Então, quando nós falamos do tumor como tal, nós temos ali a cadeia quebrada. Nós podemos ver, tem o componente alfa também, que é assim, que é igual ao componente beta, é assim, é o mesmo tamanho. E também fazendo o segmento, a cadeia, então, a cadeia celular, né? Ou as unidades de alfa, beta, são gray e tal. Isso, o que fala? Alfa, beta fala de quê? Alfa, beta é o quê? É meu ponto número 2? Benjamin. Sim, Benjamin, tenho certeza, claro. Tipicamente, essa é uma pergunta, claro, muito difícil, mas para uma avaliação assim, as operações de definição, o dano é um dano, mas nos 60, 70 do século passado, houve 2 tipos de danos que foram identificados. Mas serão os mesmos? Os mesmos desde o ponto de vista mecanístico. Jericho, que escreveu a Bíblia da Radiobiologia, é um livro, um texto, demonstrou que potencialmente houve um dano letal se muda o ambiente das células, tipicamente depois da radiação.
poderia considerar que tem umas células felizes e vão estar muito contentes, as células ali, mas não. Mas vai piorar a situação. Mas tinha dano. E então, e claro, tem também um dano potencial letal. Sim. E claro, quando falando de células, quando nós mudamos o ambiente ao redor da célula, eu não acho que tenha muito de implicações clínicas, diferente que poderia considerar que há um fluxo em novos nutrientes, que quando chega num tumor que poderia ter uma condição na qual está mudando o ambiente das células que acabaram de ser irradiadas. Então, estamos causando ainda mais dano. Nunca tem sido demonstrado de uma maneira experimental no laboratório. No meu laboratório, quando nós temos hipotermia, nós podemos aumentar o fluxo e temos muito mais dano. Outro tipo de dano, mais uma vez, com as mesmas moléculas que estão ali no contexto, tem um dano subletal, que tem a ver com nós temos as radiações que são separadas pelos espaços de tempo. Então, se tem maior tempo, vai levar mais tempo na reparação. Imagina, 2 doses de radiação podem afetar também a supervivência. Então, para ter um dano letal. Então, isso é simplesmente suboperacional. O importante saber é que a parte cinética tem 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. Quer dizer, se esperar um dia e já está tudo reparado, então está sendo hipofracionamento. As diferentes fases do ciclo celular, com diferentes capacidades de reparação. Por favor, dá um espaço e a ADN está tudo... Tem uma melhor oportunidade de recuperar os tecidos. E as células estão a ponto de se dividir com esse dano intacto. Agora, consequentemente, as células em G2 tardio ou M, preferencialmente são eliminadas também, e basicamente, e na fase S são preferencialmente salvadas. A causa disso, o dosamento que nós temos de radiação altera a proporção de células nas fases do ciclo celular. E vamos colocar na radiação no momento certo. Então, a célula sincronizada vai morrer ainda mais. Aqui nós temos a gráfica. Não tem um grande impacto durante o hipofracionamento, porque o dosamento é muito alto. E a vantagem que nós estamos tentando obter não é biológica, mas física, focando na radiação ao objetivo. Então, esses conceitos nós podemos observar aqui estão focados nas taxas altas de radiação, onde nós temos esta linha. A reparação é muito mais importante. Cá nós temos menos dano. Nós podemos observar. Nós temos aqui a distribuição. Não sei como pode levar. Também a célula aqui, esse eixo, e essas células estão proliferando ali, nós podemos observar, então, que temos a biologia, aqui temos a repopulação das células, e temos também os menores níveis de dano. Agora, uma reoxigenação, o oxigênio é o sensibilizador maior da radiação. Então, nós temos na presença de ausência de oxigênio, leva 2 a 3 vezes mais de radiação para ter um dano. Ter o dano. E tem 2 consequências.
Os radicais livres que são formados na presença do oxigênio são muito mais mais e o dano que acontece é permanente. Cancer cells, even the width of a hair, As células de câncer, so mesmo assim seja como uma amplitude do cabelo, can only diffuse tem oxigênio só pode difundir sem micrônios ou algo assim, because the cells that are porque as células que estão perto the do oxygen. seu vaso consumem o oxigênio. This is a vascular cast. Esta é uma visão vascular de um tumor. Nós podemos ver que nós temos ali a parte do músculo, que temos os capilares, rodado. Sempre que nós observamos um tecido normal, temos uma estrutura repetitiva regular e o tecido está muito bem oxigenado. A mesma magnificação está na direita, o tumor, e tem um aspecto totalmente diferente. Tem vasos grandes, tem formas diferentes da vasculatura e também não tem um contraste definido, simétrico, com uma forma repetida. Então, tem uma alta pressão. Uma palavra para descrever isto é esta vasculatura tumoral é caótico. E nós podemos observar porque o oxigênio tipicamente é reduzido num tumor comparado com um tecido normal. Fractionated radiation. Agora, a radiação fracionada consiste de pequenas doses, permite uma reoxigenação entre as frações e também, se expiramos um dia, os vasos capilares podem crescer 1 milímetro durante o dia, reoxigenando essas células hipóxicas de câncer. Agora, a reoxigenação pode acontecer entre hipofraccionação e frações de hipofraccionação. Finalmente, nós temos a repopulação, o crescimento das células entre os cursos de uma radioterapia fracionada convencional. Isto pode levar de 6 a 8 semanas e ter um grande efeito. Porém, o crescimento das células de câncer, como a SBRT ou a SRS, não é uma grande preocupação. A seguinte fração, curva de sobrevivência e fracionamento que nós temos, como a radiobiologia, nós podemos demonstrar com digamos, há uma série de fração de sobrevivência da célula é demonstrada com uma função de horas entre 2 doses únicas de radiação. E a radiação também, sem tempo entre os dois, é realmente muito efetiva. Entre mais tempo você espera em cada uma das frações, mais tempo vai levar à reparação. E também isso vai ter um efeito na reparação geral. Se permitimos muito tempo em cada uma das frações, está permitindo tempo para a redistribuição das células e no ciclo celular, uma redistribuição, reorganização das células. E vão então ter então que vai ter, à medida que as células estão sincronizadas e elas se tornam um pouco mais dentro da parte sensitiva do ciclo celular, vai ter um maior nível de eliminação de células à medida que nós avançamos para fora. Então, temos também salvamento de células. Claro, se esperamos muito de fração, então a repopulação pode acontecer. Então, a radiação não seria. Doutor, nós temos uma pergunta no chat. Asking what is the most perguntando phase of the cell qual cycle? a fase mais sensitiva. Então, entendo que tem muito. Então, o
2M. E o mais, desculpa, Cell cycle is a fase mais late sensitiva no ciclo celular é G2M, repair. porque não o tempo de reparação e também Should as stop células their damage deveriam parar into deveria doses. deter o dano, mas temos doses, mitoses, poderíamos ter ali morrendo, mais resistentes dentro do ciclo celular, então, é a fase na qual o ADN está aperturado e a célula, então, se DNA is duplica seu ADN, então, ali está aberto e disponível e repara de uma maneira muito mais eficiente. Então, a parte mais resistente do ciclo celular é relativo ao impacto, essa LED. Agora, enquanto o impacto potencial, a organização não tem a repopulação realmente não tem um efeito grande nisso, mas se nós repararmos a reoxigenação, então estamos falando da radiosensibilidade intrínseca, que tem um objeto importante. Podemos imaginar também que a sensitividade celular, né, a radiosensitividade, essa é intrínseca, tem uma resposta típica que tem a célula perante a radiação. Dizemos então que todas as células têm a mesma sensibilidade à radiação 1 a 2 Gray, é suficiente para reduzir a fração de sobrevivência até 37% do que isso era. Surpreendentemente, quase todas as células ali são semelhantes. No entanto, enquanto há fracionamento e nós temos ali a fração múltipla, temos evidência que as células diferentes poderiam responder de uma maneira diferente também. E essa é uma área de pesquisa ativa. So we'll stop and take a question. Vamos agora fazer uma pergunta. General, shall I give it to you, Ben? Desculpa. Não, vai com uma pergunta. Não. Não, por favor, desculpa. Geralmente, os efeitos de supervivência durante a fracionação da dose aumenta ao aumentar o tempo entre as frações. E ignorando, claro, os detalhes, claro. Sob certas condições de radiação, no entanto, um aumento no acréscimo no intervalo entre as frações se traduz com uma redução da sobrevivência celular. Isso acontece, então, por causa de o quê? Reorganização, repopulação, reparação, reoxigenação, ou uma resposta adaptativa que tem o E. Nós temos ali, então, temos ali a sondagem. Population, repair, reoxygenation, or adaptive response that leads to decreased cell survival. And please take a moment to put in your answer. Por favor, tome um momento para colocar as suas perguntas, suas respostas. Good. We have about 200 responses now. Temos perto de 200 respostas já. All the responses are anonymous, so put Essas in your respostas são anônimas, então and we will review the group results. vamos revisar os resultados do país. Okay, I'll give 5 more seconds. 3, 2, 1. Vamos lá, então, muito bom. So here are the results. Dr. Brown, can you see that Nós okay? temos aqui os doutores, doutor Brown, consegue ver? A resposta certa é a reorganização, reclassificação, que pode ser confuso, porque também chama a redistribuição dentro do ciclo celular. A repopulação, de fato, pode causar esse impacto, esse efeito de salvamento. Reparação, não. A oxigenação. Well, I can see why some people would Podemos ver porque algumas pessoas pensariam que even adaptive. reparação e oxigenação é mesmo adaptação. Mas a resposta é que sob certas circunstâncias nós temos sobrevivência, porque temos reclassificação, redistribuição
e a repopulação. A verdade. Great. Muito bom. We had two other questions. Temos mais duas perguntas. One is, Uma, does hypofractionation se a hipofraccionação ainda affect tem efeito cells with high alpha beta? feito nas células com alfa-beta? Question. So, É muito boa pergunta. repair capacity. Agora, And na minha so, mente, beta é a capacidade de reparação, enquanto maior seja a beta, o alfa-beta seja menor, a maior repair is still capacidade. important. Então, a pergunta é se tiver uma alfa-beta maior, é importante ter uma reparação? Sim, com certeza é. Então, isso você tem todas as doses de fração para diferentes tecidos. Different fractions to cause Claro, temos diferentes frações e poderia ter, claro, vai precisar então tumor control. uma resposta biológica que seja uma resposta biológica maior. O importante é termos a reparação que seja determinada com quão a pendente seja determinada, que você tem um dosamento alfabeto muito alto. Ainda tem uma inclinação na curva, sim, a reparação continua a ser importante. E, geralmente, esses tecidos que na reparação são importantes com esses tecidos. Protegendo, claro, os tecidos com alfa-beta. Tem tecidos que proliferam rapidamente, onde não há tempo de reparação. Como bone marrow, por exemplo, temos umas células que estão rapidamente proliferando e a reparação é importante, porque não tem tempo para a reparação. As células já estão danadas, se dividem rapidamente. Temos outra pergunta. It says, when we pause treatment due to radiotoxicity, Nós pausamos o tratamento devido à radioterapia. Como isso vai afetar o retratamento? É uma boa pergunta, mas depende do tempo, de quanto tempo está esperando, e o tempo de tratamento, dependendo se é muito cedo ou muito tarde durante o tratamento. Então, na verdade, não gostaria de dar uma resposta definitiva, porque realmente depende das condições. E para algumas células que temos a repopulação, isso seria um problema também. Por exemplo, temos algumas células de crescimento rápido, poderia ser um pouco mais perigoso comparado com aquelas células que crescem um pouquinho mais devagar, um pouco mais devagar. É um ponto muito importante. São perguntas muito boas. Anderson pergunta, em tratamentos longos, qual a melhor estratégia para compensar o dosamento? Podemos considerar a fraccionamento, podemos hipofraccionar, apesar de começar com uma hipofraccionamento como objetivo. A verdade, conheço alguns estudos que têm já tratado essa pergunta. A verdade, podemos fazer testes no modelo, mas tem grandes implicações, mas não tenho informação para responder ainda. A verdade. Dizem que um experto é uma pessoa que não é uma pessoa que sabe muito, mas que não tem sabe tudo. É muito boas perguntas. Temos uma pergunta da doutora Sargosa e depois vamos agora avançar mais uma pergunta. Se temos um limiar para nós termos uma reativação do sistema imune que está causando ou que tenha um efeito terapêutico? Sim, claro. Eu diria efetivamente que há evidência disso.
E eu estarei apresentando-se na próxima sessão. Okay, wonderful. Muito bom. We will, okay, last one. Muito bom, a última pergunta. Alejandro vai perguntar como os mecanismos de reparação do ADN, como seria unido com as recombinações, como seria efetivo com o hipofracionamento. Eu não sei realmente o mecanismo específico de ADN dupla cadeia, como seria afetado por uma radiação de com alta dose. Porque realmente isso com certeza vai causar uma quebra das cadeias duplas e vai reparar até certo limite os mecanismos. No entanto, é diferente. Então, e quando nós temos tempo entre cada uma das frações, vai ter maior reparações. E quando nós situamos as radiações ao mesmo ponto, ao mesmo momento, responderia que o mecanismo de uma dupla cadeia são menos importantes, alta doses, com uma fração única. Great, thank you. Muito obrigado. Now, Desculpa, por favor, continua. Muito bom. Então, em resumo, temos, então, tenho sumarizado talvez os 5 R's da radiobiologia dentro da parte da reparação, a reparação entre horas, a redistribuição de células no ciclo celular. Poderia mais ou menos, no lugar de diminuir o dano pela radiação, se o aumento for certo, aumenta a radiação também. Isso acontece em dias. Então, porque as células se dividem uma vez durante o dia, a reoxigenação pode acontecer durante horas ou dias, e também a repopulação, que tem mais a ver com uma semanas ou meses, e finalmente a radiosensibilidade, que é adaptativa, tem uma adaptação à exposição à radiação. E a próxima sessão eu vou falar da biologia da radiação de alta dose. Como vocês sabem, a radiação de alta dose e sua exposição ganha um impulso, porque é menos caro, é melhor conforto para o paciente, vai ser um dia, não muitos dias, alguns dias, muitos dias, e alguns diriam que algumas respostas muito boas e muito boas. Então, meu foco é cerebrais dentro das frações. Então, temos níveis de evidência que os adultos com um diagnóstico, então com metástase, tem SRS, que tem 3, um diâmetro maior, máximo de 3 centímetros, pode produzir o mínimo de uma mudança média de 1 centímetro, de um efeito em massa. Esse é tomado de Linsky e Alon, do Gimel, comparando a radiação com uma dose única. A pergunta que nós fazemos é por que isso funciona? Se tem hipóxia no tumor, se isso for um problema, sempre que temos uma hipóxia no tumor e a medida, aparentemente existe. Tumores humanos também nos animais. Então, a hipóxia pode reduzir também a taxa de resposta da radiação por fator de 1, 2 ou 3. Como isso pode, essa alta dose pode também não permitir uma reoxigenação. E a radiação fracionada, a estratégia, pode ser e pode também levar superar também a hipóxia do tumor. E temos a radiobiologia também. Então, eu poderia responder também, porque no tio mesmo das frações únicas poderiam funcionar muito bem. Como isto poderia ser também? Agora, na evidência que nós temos, também que seja anedótica, sugere que quando temos um melanoma, ou um adenocarcinoma, carcinoma de célula renal, e também um câncer de tiroide anaplástico,
Então, ele não vai responder muito bom, vai considerar como os tumores resistentes à radiação, quando estes quando são tratados como SRS, são a mesma dosamento típico e eles saem, então, Gemicar é um exemplo deste, de melanoma. So, question to the audience. A pergunta da audiência, considera que existe um limiar no doseamento que existe acima do qual a radiação é mais efetiva em matar as células? E a mesma pergunta, considera que esta radiação de uma sofração de alta dose é muito mais efetiva, que é como é mesmo. Não tem uma resposta certa ou não. Se é mais efetiva do que uma dose única, fracionada. Nós podemos ver ali, por favor, tome um minuto para completar a sondagem. Temos outra boa pergunta. From Soler. De Soler. Steve, you might have to desculpa. share your screen again. I think Poderia precisar. Vamos continuar. Houve uma muito boa pergunta. Estava perguntando. Tínhamos uma grande dose na fração. Como funciona? Para ter um bom resultado, achar que sim, nós estamos também prescrevendo mais, mas estamos também, o ERS também tem um doseamento muito menor durante a fração. Ali onde nós temos o doseamento de Steve, que realmente nós temos uma boa planificação de doseamento, é muito importante. Quando nós medimos as frações, nós temos os tecidos não muito altos e ainda estão dentro do mesmo limiar. Então, precisamos ter um balanço ali. Sabe? Todo tipo de tecido, de célula, realmente o que faz possível é a tecnologia. Isso, e também a técnica de planejamento de tratamento. Então, nós temos 400 respostas já. Agora eu vou terminar. 75% said yes. Nós temos 75% das pessoas diz que sim, 25% diz que não. Eu vou tentar convencer mais uma via ou outra nos próximos slides. Se nós podemos entender o que funciona também, podemos otimizar também o tratamento, como o doseamento, o número de frações, doseamento por fração, e se há alguma biologia que está sendo ali, nós podemos também exportar isso também utilizando os medicamentos. Temos um número de explicações propostas que têm sido testadas nos modelos animais e também nos seres humanos. Para tentar explicar o que aparentemente SRS parece ser múltiplo, então com frações múltiplas, e como funciona sob certas condições. Então, através disso, vou dar a racionalidade atrás disso. Nós temos também a sensibilidade dos vasos tumorais e a sua sensibilidade à radioterapia e também hipóxia, pois nós podemos ter o sistema imune, então. Temos aqui doses que dizem, ok, então, não tem biologia que se precisa para explicar uma resposta. E, finalmente, outras explicações. Então, o primeiro tem a ver com sensibilidade, uma radiação, explicar que algumas vezes temos algumas respostas muito interessantes que temos. Então, Richard Cosmic, e Lars Gedgering e também a equipe tem identificado um processo molecular no qual, quando nós temos
quando morrem as células endoteliais e quando tem uma exposição à radiação por um caminho, uma via que é mitose, mas não mediada como MP3. Então, como esta figura tão complicada mostra que tem ceramidas na apoptose, e temos uma molécula-chave que temos mielinasa ácido, respingo-mielináceo. Então, nós temos a proteína para as células tumorais e encontraram que o volume do tumor aumentou, ou seja, a radiação não foi efetiva. De fato, quando a proteína foi adicionada às células cancerígenas, encontrou um crescimento tardio, com o volume do tumor, como efeito da pós-radiação, decresceu. Mas quando os tumores foram também eliminados deste meionismo, houve também, e realmente não houve nenhum dano. Então, temos o dosamento que crítico foi altamente suficiente, só acontece uma dose alta. No entanto, também demonstraram que este efeito acontece nos tecidos normais. Então, não explica porque poderíamos ter um efeito diferencial entre os tumores e os tecidos normais. Então, o que podemos ver também como um dosamento. Chronic anoxia days after Nós radiation. Another temos explanation. uma anoxia crônica dias depois da radiação. Genshaw Griffin, da Universidade de Minnesota, e do Dr. Griffin, da Kansas, eles demonstraram que o fluxo de sangue no tumor baixa após alguns dias após a exposição à radiação. E depois fica baixo. Então elas de fato estão matando de fome as células cancerígenas, porque causam uma queda no fluxo de sangue. When they plot surviving fraction as a Quando function elas têm uma radiation, fração de sobrevivência com função de dose de radiação, em função do dosamento de radiação, and then take the se two irradiarem um cells tumor e após and isso, grow them in a dish, eles têm as células do tumor e colocam no TCR. but if they wait one day Então, before taking out these cells, tem eles esperam um dia antes de tirar as células sobrevivem menor número de células. Esperar 2 dias a número de células vai sobreviver. A diferença é muito alta. Então, é quase uma linha durante o dia. E esperamos 3 dias de mostrar todo o efeito. Então, esses efeitos foram estudados nos 70, foram repetidos muitas vezes e mostram que continua a ser consistente. Mais uma vez, a dose deve ser alta, aqui estamos mostrando 10 Gray, e o ponto de corte para os dois grupos também é de 8 a 10 Gray. E, infelizmente, outros não têm conseguido replicar o tumor. Que nós temos, pelo menos, utilizar tumores muito grandes, com grandes doses. Em doses enormes. Então, temos dúvidas enquanto a aplicação deste ponto, o que acontece com o sistema imunológico. Sandra de Maria, a doutora Formenti, a Universidade de Cornell, estão lá. E também a Ralph Weissenbaum, da Universidade de Chicago, diz que o sistema imune é chave na resposta à radiação de alta dose, que existem antígenos expressados após um grande dosamento de radiação. Isso pode explicar, talvez, as respostas que temos visto. No entanto, essa é uma pergunta que podemos questionar também um pouco.
response. E nós podemos ver que temos, por exemplo, Clear. Although you may não say temos 100%, mas não fica claro lots more work porque needs to be done. estes são efeitos, nós precisamos fazer muito mais Grupo. trabalho para determinar o que acontece com o efeito do tumor. Há um grupo de, Radiobiology digamos, de radiobiologistas que são muito, digamos, muito respeitados, dizem que não é uma biologia nova. Diz que não existe. David Brenner, o Dr. Crossan, there is no new biology that's needed. eles dizem que não é uma nova biologia. Lung cancer. Então, o que está demonstrando aqui que, por exemplo, no caso de pulmão, observamos, por exemplo, ali nesse caso, nós precisamos, então, uma nova biologia tratados como radiação. Temos ali essa probabilidade de controle tumorar, com função de dosamento por fração, plotado como um dosamento biológico efetivo, seja de uma só fração, em vermelho, ou 3 a 8 em azul, ou mais de 10 frações. Diz que só uma linha pode ser feita, que não uma nova biologia, que não quando nós estamos nos movimentando para as novas frações, não há uma mudança dependente. Não tem nada a ver com. Vamos continuar. The tumors respond much better. Acima do qual o tumor responde muito melhor. Nós precisamos esperar esta curva azul que está sob esse limite crítico, At some dose, at que some reflete a biologia, e acrescentar uma dose are the tumors become crítica, sensitive. e que aqui as células vão ficar muito mais sensíveis à radiação. Então, aqui nós passamos para a linha vermelha na direita e nós esperamos, então, que seja. The red curve explains the data, and below the Então, o limite crítico, threshold, a parte vermelha, explica os dados. E aqui nós temos the data o limite crítico. Crítico explicaria os plotting dados. A linha azul, vamos ver, então, os dados existentes e tentando de plotar o melhor possível os dados. Eu coloquei as linhas vermelhas dentro numa linha vermelha e vermelha e azul. A pergunta é, então, e claro, então, tem uma linha verde na multivariação e a pergunta é a vermelha e azul. error bars are large. Então, tenho, infelizmente, é muito difícil solution. I would say the de data is still obter out, and maybe uma solução completa e rigorosa. biology has a lot of Tem scattering. os dados lá fora, mas Tumor então, control. a biologia tem muitos fatores que impactam o controle. Então, eu diria que este não é definitivo. Então, uma coisa muito interessante, mas nos diz que não precisamos de uma biologia, simplesmente diz que nós precisamos mais trabalho. Vamos voltar agora com uma pergunta. Consideram os testes que o limiar de doseamento existe acima de certo limite, como daí se crê? As células são muito mais sensíveis à radiação? Sim ou não? Ou seja, os tumores respondem muito melhor? Vamos fazer a pergunta mais uma vez, se houver alguma mudança nas suas respostas. Por enquanto, nós temos uma pergunta de José Alexandre. Quais in SRS, for instance, with processo de vascularização? That is that endothelial cells are proliferating cells. As células epiteliais são células proliferativas. Don't have a large Eu esperei que as células proliferativas não tenham uma grande capacidade de reparação. Então, e tenham uma relação com beta grande. And that seriam sensíveis à radiação e o dosamento alto, e afetaria, então,
Sim, muita I'm reparação. not sure if that answers, but Então, não sei se isso vai responder à pergunta, mas são perguntas que poderiam ser respondidas em modos animais. Thank you. And Muito bem, muito obrigado. let's see, one more question. Uma pergunta mais. Maybe this is just statement. The use of Então, steroids when you're delivering então, can alter the biology os esteroides, quando nós passamos na série, and a decrease in pode alterar a biologia, falando de uma diminuição no sistema great imune. point. Então, esse é um So, ponto muito importante. Então, essa because pergunta é mais steroid uma use, aceleração. Então, you would expect that então it would porque have hoje nós poderíamos esperar que pressure in the houvesse um tumor. efeito no sistema imune. Então, Immune cells can e infiltrate. dentro do tumor, temos Yes, afetando and as study. células imunes que infiltram o tumor. Então, eu sei, ainda não tem sido okay, we're estudado. going to share the results. Here we Muito go. bom, então nós vamos agora mostrar os resultados da encosta. Last time we had Da 75% sondagem. saying yes. This time we have A última 77%. vez, 75%, e 67% que diz que sim. Então, do 25%, nós temos 23%. Quem sabe? Se houve pessoas, And the answer is the verdict esses is são os still resultados. A resposta é que ainda nós estamos tentando gerar um veredito. Tem outras explicações. Uma é que há umas mudanças. Então, a exposição, então, os estudos feitos em camundongos e ratos são consistentes, especialmente com dosamento acima de 8 10 graus. Então, isso reduz muito o slowly goes up. fluxo do sangue em período no dia. Aumenta devagar de um ponto no qual você estava. Então, o hospital Henry Ford, podemos observar isso. E temos também administrado medicamentos que podem aumentar o efeito, capitalizar o efeito. Medicamentos como metformina, que funcionam muito melhor sob condições de ácido, oxigênio, nós podemos ver um efeito benéfico. Portanto, muitos pacientes com câncer estão utilizando medicamentos que poderiam afetar a resposta tumoral. Devido ao fato que são medicamentos que estão sendo utilizados por outras razões, mas têm efeitos como metformina, os inibidores HDTEC, que afetam também o tecido tumoral e também o tecido normal. Então, são perguntas que devem ser respondidas no futuro. Por causa do seu alto impacto, podemos dizer que Henry Ford Hospital, nós começamos um estudo clínico para ver se há mudanças no fluxo de sangue em determinados pacientes, mas ainda não tem resultados finais para demonstrar. Vou compartilhar isso ano que vem. E isso um pouco sumariza a conclusão. Mesmo que a biologia da radiação tem mais de 55 anos, ainda nós não sabemos se é um dosamento alto completo, o futuro é ainda brilhante, temos muitas áreas na qual nós já temos claridade, nós pedimos já da radiação, conhecendo a biologia, mas isso vai ser o futuro. Nos últimos minutos, eu gostaria de falar acerca da radiação flash. E talvez vou parar aqui um pouco, vou perguntar se ainda temos tempo para discutirmos. Hypofractionation condition where the dose rate is very high. Temos também. Então, I think I speak for the audience. Sim, eu acho que we are interested in nós temos também de falar at least some
da audiência, quando eu falo que sim, estamos interessados na radiação Flash, e no que você quiser compartilhar conosco, então eu vou tomar a decisão e dizer assim, por favor, vamos continuar. A primeira pergunta da audiência é: os senhores e as senhoras consideram que a radiação de alta, de doses alta de 100 reis por segundo é muito mais efetiva do que a radiação entregue em doses convencionais, ou seja, mesmo dosamento, só uma taxa de dose maior, só uma maior. Por favor, vamos responder rapidamente todos. 5 seconds. Vamos dar 10 segundos. 5, 3, 2, Okay. 1. So early Muito survey, bom. 75% saying yes and 25% Diz que saying os 75% diz que sim, 25% diz que não. Okay, well, let's see. Muito Obviously, bom. Vamos ver. Obviamente, these anecdotal Flash tem obtido muita atenção por causa dos casos anedóticos de pequenos animais, por exemplo, comuns, pigs em and células show num Petri, tumors em cachorros, em gatos, nenhum humano, onde se demonstrou que os tumores respondem igual, mas protegemos também os tecidos sadios. radiation Então, a vantagem é que se você pode administrar uma radiação num patients. período curto de tempo, seria ainda muito mais confortável para os pacientes. Quais nós estamos dando, porque se nós estamos só de uma vez um período de tempo muito curto, não tem nenhum respaldo. Portanto, rapidamente vou sumarizar o efeito dos tumores, o efeito do tecido normal. Três mecanismos possíveis, a hipóteses a serem comprovadas. O grupo de Lausanne, na Suíça, Has shown that in a number e a of radiologista Rosalind tem demonstrado tumors respond the same, but normal tem muitos tissue sistemas que respondem, os tumores respondem igual, mas o tecido sadio, normal, está protegido. Isso é 27 graus em 14 meses após. De uma maneira semelhante, no modelo uns porcos, então radiação convencional versus flash. from their paper. More recently, they've had a follow-up Podemos ver aqui a dosimetria e recentemente eles escreveram um artigo de segmento que mostra que os efeitos tardios não são tão bons e diz que porque os campos são muito maiores e os associamentos são muito maiores também. 3 clientes em lugar de 27. E teve uma necrose ali They used a larger field. no gato e no porco quando utilizaram um dosamento muito maior, também tinha um dano tardio. Eu diria, então, que estamos emocionados com o potencial, porém, mas precisamos ser muito cuidadosos com as complicações que podiam derivar-se. Quais os mecanismos? Ok, vou revisar rapidamente. Em nível molecular, o oxigênio faz uma divisão de distâncias curtas e feito flash de maneira convencional. Deve-se ao fato que do campo, no momento da radiação, então as células viram hipóxicas e tem outros que se salvam. Um efeito diferencial do tumor de tecido normal, esse não pode ser explicado por efeito do oxigênio. Nós dizem que a reparação é diferente, recebe um modo de reparação diferente. Com uma exposição a doses muito altas, o grupo de Iowa diz que tudo pode ser explicado por causa do ferro. Se há ferro e tem mais ferro do que as células cancerígenas, então
Quando a reação interage com esses doses ultra altas, Fenton é chemistry uma nova occurs. química, mas não é nova. Free É radicals uma química que acontece danando os radicais better livres than e, normal tissue. portanto, os tumores respondem muito melhor do que o tecido normal, que não tem ferro ainda. Então, In California says there's less em Califórnia diz que that occurs under tem the menos peróxido de hidrogênio others say num dosamento alto de radiação faz in the de interest molde, of e outros dizem que é um processo de senescência acelerado. Então, por causa do tempo, eu vou mostrar This is ancient. isso, mas não vou falar a profundidade acerca disso. Olhem sobre o efeito 80s do and oxigênio, essa história antiga, dos The repair could 60, be, dos 70. and Então, in fact, uma história muito our- longa. A reparação pode ser também pode ser, and digamos, the difference nós falamos acerca da reparação lá em 2011, o ferro, então, hydrogen e peroxide então esse grupo de conditions. noção do peróxido de hidrogênio em condições There are fora. testable As hypotheses eleições, então, under each of these conditions. temos uma hipótese que poderíamos Look at oxygen. comprovar. We can give extra oxygen Então, changes. temos a mais oxigênio e vamos ver se mudam os efeitos de monitoring já feito nos animais. Because Tem um efeito triple flash que não esperaria, porque o biológico tem níveis muito baixos, 10 ml, que não é uma hipoxia fisiológica, então temos que ver os resultados, mas já foram publicados. sulfhydryl groups, which is the major defense that a cell has. Também nós temos, Flash in normal tissue podemos também dar sulfidil, can be addressed. pode defender o tecido, pois também ser discutido em conclusão, só quero dizer The que field is in há its muito infancy. potencial se tivermos o flash. Flash in order to do O these campo studies. está So, no seu estágio inicial, nós precisamos muito mais pesquisa wanted to whet your appetite to the e area. também ter fontes de flash. Então, nós precisamos ver como nós vamos proceder. Só queria introduzir a área de flash, And que I'll leave it there. é um hiperfraccionamento extremo com altas doses. I really Muitíssimo enjoyed your obrigado. lecture. Muito obrigado, Steven. Curti muito Just going to dive into esta some of these palestra questions. hoje. Eu vou agora passar algumas das perguntas que foram feitas ali no Late chat. effects of flash. I think we're still learning O que about. acontece com os efeitos tardios do flash? Acho que ainda estamos Absolutely. This recent aprendendo. Com certeza, group is a real eye-opener. num artigo recente dos Their suíços, doses, então, they used, abertura dos olhos utilizando dosamentos muito maiores e utilizando dose for 6 MeV Bem, electrons has a elettrons 6 MeV, dose que tem um máximo de maybe a little bit more. dosamento, 1 centímetro, talvez um pouco mais. E Dose, alguns estudos a build construíram também bolus of dosamento about a half a centimeter. They used half to 1 e centimeter. In com cases, half a centimeter. bolos de meio centímetro. Em alguns casos, chegavam a ter And so, meio Their centímetro, effect que obviamente não é ideal. Portanto, talvez inadequate os seus dosimetry. efeitos seriam, então, uma dosimetria and inadequada. warrants Com further certeza, é uma preocupação Although I e must vai precisar mais estudos antes de começar a utilizar isso nos seres humanos. Por isso, os seres humanos, T-cell com fugite, com linfoma de células T foi tratado com células flash, group at Cincinnati com bom resultado. E também o grupo de Cincinnati recentemente Toxicity was concluiu doses o were estudo flash também.
Mais uma vez, a toxicidade foi muito baixa, os doses foram muito menores nessas condições. Mas, porém, o que eu quero dizer é que este campo está se movimentando rapidamente, ainda temos dúvidas e preocupações, mas muito para aprender. Some of the Em São ainda temos as duas perguntas muito boas. Alguns dos And maybe they're centros nos taking quais nós trabalhamos estão muito ocupados e talvez Use estão tratando hypofractionate pacientes 7 dias na semana. Sabem utilizar o hiporfracionamento 7 dias à semana. The Ou precisamos ter conventional, uma pausa os fins de semana. so if the Atenção, radiobiological, a sabedoria popular nos diz que that would be better. os dados fisiológicos sugerem que seria muito melhor se Benefit, and the nós reason trabalhássemos com os fins de semana. Há um treat on benefício weekends nos is Estados not Unidos, no Canadá também. Não tratam But os fins de from semana. a convenience E standpoint. não por So, causa do ponto de vista radiobiológico, mas desde o ponto de vista de comodidade, conforto, better to treat conveniência. on weekends with Pelo menos do ponto de vista de um radiologista, Time is seria muito given. melhor tratar durante o fim de semana. A razão que dá tempo, concern for a safety. motivações atualmente é que, por uma preocupação acerca da A few days segurança, for então, que reoxygenation acontece from após a primeira fracção, esperamos também alguns dias para que standpoint. tivermos uma oxigenação, mas desde o ponto de vista radiobiológico, não tem uma razão diferente a essa, simplesmente. Great. And A then we had querer ter uma pausa os fins de semana. Tivemos uma muito boa pergunta também de Germão Chanders. principles that we spoke about in the first part of the Esto é muito interessante. Os princípios que nós talking about discutimos na primeira parte da palestra, falando de high as SBRT, SRF, tratamentos com dosamentos não tão altos, HOP. como, por exemplo, SBRT, SRS. And so an example of the high dose per fraction, but without Então, SRS, por exemplo, mas como os pontos álgidos, pontos quentes ali, como nós tivemos, por exemplo, no seio, no tela 25 e 5, então ali temos uma tangente, por exemplo, a radiação 3D. Olha só, as 4 which de radioterapia, que são reparação, que acontece numa if the dose is 2 horas, não deve ter um exemplo se o dosamento é dado sob a fração. Temos 10 dias entre as frações, por exemplo, a reparação entra a ter um papel importante. Quando nós, ao falarmos do dia de distribuição celular, de ciclo celular, temos diferentes situações. kill cells in Poderíamos esperar que a primeira dose mate QM células na parte mais sensível would move do ciclo celular e os que estão ali vão passar, vão estar protegidos, salvados e vão passar agora à fase muito mais sensível do ciclo celular que leva 12 a 24 the fractionation horas. Então esperamos que sim, que o fracionamento vai ser importante. Não tanto a repopulação e a in between you would oxigenação, acho que são questionáveis. Mas como dia intermédio, nós esperamos que tenha novos vasos sanguíneos e and sensitivity. uma nova oxigenação. O que não sabemos se é a sensibilidade intrínseca. Temos evidência que radiações altas têm um maior impacto, mas nós não sabemos a resposta ainda para isso. We had a good question. Nós temos uma Hypofractionation. boa pergunta também que foi feita por interno. Depois da hiperfracionamento, 2 dias ao dia com pausa de 3 horas entre as consultas. Muito boa pergunta, mais uma vez. Nós esperaríamos que os R's de radiobiologia impactassem e, então, Of waiting to see what one então também fiz menor hora, vou falar, same day, and you also lose se tem um fracionamento. Ela tem 2 vezes ao dia. Então, o paciente precisa estar ali sempre todo.
Então, mas radiobiologicamente, e que se fazer o mesmo dia comparado fazendo com os 2 dias. Temos mais outra pergunta para a braquiterapia. Qual a reparação do destino entre as frações? Com braquiterapia de alta dose, as doses são enormes. Speeds are incredibly high. As doses There's a new incrivelmente altas são utilizadas de fato tem uma biologia. E nós precisamos especificar o que acontece com doses altas. Imagine, então, que as doses ultra altas, ainda mais informações que podem lançar. Então, e responder uma coisa diferente, inspiraríamos. Então, o que acontece mesmo em biologia, and so acima do limite. Então, dictates what should be done. o que tem acontecido, o que deveríamos fazer, sim, desviar um pouco do que nós dissemos que era seguro inicialmente. Eu ainda não tenho certeza se isso é uma pergunta de radiobiologia que o senhor faz quando o acelerador se trava em algum momento por alguma razão. Eu só poderia responder quando nós falamos aos testes desse ponto de vista de um camundongo ou um rato, mas não a partir do visto humano. Então, poderia acontecer, tem acontecido com gente, por enquanto, sempre que nós soubermos a dose, estaria bem. Não há uma razão, ou seja, em outras palavras, uma pequena pausa entre 2 frações deve ter o mesmo impacto se as doses totais são iguais. E se o descimento for igual. Agora temos mais uma pergunta. So, can we assume these same Estão principles? muito interessados no Blades. Assumimos os meus princípios como esse tipo de radiação. Blades, para dizer que está fora da minha área. E está fora da minha área de interesse. Claro, temos uma distribuição espacial. E isso é muito importante, aparentemente também é feito dessa maneira, é importante. Agora, teríamos grandes implicações nesse sentido, mas não consigo responder com nenhum tipo de autoridade para dar uma resposta. E acerca da curva de morte celular, nós podemos fazer um hipofracionamento no primeiro estágio de tratamento e um dosamento convencional para conseguir uma redução do tumor. Muito boa pergunta. E nós deveríamos fazer mais para um clínico do que a gente. Relativo ao trabalho do laboratório, não tenho nenhuma informação que possa responder. These have been amazing questions. São perguntas muito boas. Muito obrigado,